Olá, turmas da EJA, módulo 2, turmas A e B. Vamos fazer aquele resumo que tinha prometido para vocês, né? Estou fazendo dessa forma aqui, mandando o vídeo, porque as reuniões que a gente marcou lá no Google Sala de Aula não estava dando certo. Então, preferi gravar o vídeo da revisão. Vou gravar logo dessas aulas 27 e 28 do EducaPE, certo? Depois eu gravo outra da aula 25 e 26 e assim por diante, até a gente completar as revisões, ok? Então, como eu falei, a revisão vai ser sobre as aulas 27 e 28 do EducaPE. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp de vocês o fascículo 14, certo? E esse vídeo que eu estou gravando. Lembrando que tudo isso aqui tá lá no Google Sala de Aula, certo? Vocês têm o acesso. Repare que aqui, ó, ninguém entregou atividades nessas aulas 27 e 28. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Essa revisão vai ser sobre função quadrática, tá certo? Que é justamente essa atividade que eu coloquei aqui no Google Sala de Aula. Vou ajudar vocês a resolvê-la. E para isso, a gente vai dar logo uma olhada no fascículo 14, que está lá na plataforma de vocês, o Google Sala de Aula, né? Aqui, ó, representações da função do segundo grau. Então, a função do segundo grau. Bom, pessoal, toda função quadrática é escrita nessa forma: f de x igual a x2 mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o a tem que ser diferente de zero, tá? O a nunca pode ser zero, porque se for zero, esse monômio aqui, ele passa a ser zero. Então, a função deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau, tá? Então, o gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? Então, a parábola é essa figura aqui, né? Que ela pode se apresentar com a sua concavidade voltada para cima e com a sua concavidade voltada para baixo, certo? O que vai dizer se essa concavidade é voltada para cima ou para baixo é o valor do A, certo? Se o A for positivo, ela tem concavidade voltada para cima e a parábola tem ponto de mínimo, tá? Se o A for negativo, a parábola é voltada para baixo e ela vai ter ponto de máximo, ok? Não sei se vocês perceberam, mas aqui o eixo cartesiano, né? Nos dois casos, a parábola cortou esse eixo em dois locais, tá? Aqui e aqui. Esses pontos onde a parábola cortou o eixo x são as raízes da função ou da equação de segundo grau, tá? E isso ocorre quando o delta é maior que zero, ok? Quando o delta é igual a zero, a parábola ela não vai cortar o eixo x, vai apenas tocar em um único ponto. Então, isso pode acontecer com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. E vai ter o caso onde o delta vai ser menor que zero, ou seja, vai ser um número negativo. Nesse caso, a parábola não vai tocar o eixo x. E é aquele caso em que a equação não tem solução, tá ok? Bom, composto dessas informações, tem muito mais coisas aqui, tem aplicações que vocês vão observar
nesse fascículo, né? Como por exemplo aqui, como você determinar o vértice da parábola, né? Você vai calcular o xv e o yv, que são as coordenadas do vértice. Então, você calcula essas coordenadas. No caso do xv, que é o valor de x do vértice, você vai pegar o b e dividir por 2a com o menos na frente. E o y do vértice vai ser menos o valor do delta dividido por 4a. Certo? Então, aqui no fascículo tem vários exemplos para vocês darem uma estudadinha, tá certo? Então, vou logo aqui para o exercício que foi passado para vocês, que é para consolidar essa revisão. Então, deixa só abrir aqui o programa que eu já devia ter deixado aberto, que vai ajudar na resolução. Então veja só, a primeira questão dessa atividade, que é a atividade que eu deixei no Google Sala de Aula, tá? Que pelo visto poucas pessoas entregaram. Então é essa atividade que aparece aqui. Então, deixa eu dar um print. Vamos colar aqui e aumentar para vocês ficarem vendo melhor. Bom, um projétil em fase de teste foi atirado a partir do solo e percorreu uma trajetória parabólica, conforme representado no gráfico abaixo. Neste gráfico, a altura atingida por esse projétil está em função da distância horizontal. Qual foi a altura máxima em metros atingida por esse projétil? Então repare, esse projétil ele foi lançado, né? Nesse gráfico aqui você tem a distância percorrida no eixo X e tem a altura atingida no eixo Y, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a maior altura desse gráfico aqui é 20, tá? Então, logicamente, a altura máxima atingida pelo projétil é a letra E, 20, certo? Então você vai lá no Google Sala de Aula e vai marcar a resposta E, que seria a resposta correta, ok? Outro exemplo. Observe a figura abaixo e seu enunciado e marque a resposta correta. O gráfico abaixo representa uma função f de R em R, né? É uma função definida no conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, definida por a y igual a x2 mais bx mais c, com a, b e c pertencente a R e a diferente de zero, ou seja, é uma equação, uma função do segundo grau, tá? Então ele pede aqui quais os zeros dessa função. Então vamos dar o print e levar para aquele outro programinha para vocês visualizarem melhor. Olha aqui. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá no fascículo, né? Que quando a parábola corta o eixo X, ela corta esse eixo X em 2 pontos, tá? Nesse caso, esses pontos são as raízes da equação. Então, só é observar aqui, ó. Nesse ponto aqui, o valor de x é menos 1, e nesse ponto aqui o valor de x é 3. Então, você vai observar quais são as respostas que foram dadas aqui, e marcar a resposta correta, que no caso aqui é menos 1 e 3 é a letra C. Aí você vai lá no Google Sala de Aula e marca a letra C, certo? Então pessoal,
a gente vai agora resolver esse exercíciozinho aqui, tá? Observe o gráfico abaixo da função quadrática definida em R e em R, né? E a lei de formação dessa função ou seja, ele quer saber qual função, né? Qual lei corresponde a essa função aqui, certo? Então vamos ver como é que a gente resolve isso, tá? Eu já dei o print aqui nessa função, tá? Então você tem que observar aqui os dados que são fornecidos para o problema. Eu sei de cara que temos as raízes da função, né? Nesse ponto aqui, ó, 0 é uma das raízes e 6 é outra raiz, tá certo? E tenho a coordenada do vértice. O vértice aqui, ó, vou botar aqui dentro, o vértice tem coordenada 3 e menos 9, ok? Então, a partir daí, eu posso já utilizar essas coordenadas do vértice para achar a solução disso aqui, tá? Então, vamos ver só. XV, a coordenada x do vértice, é menos b sobre 2a, certo? Então, repare que é isso aqui, ó, menos b sobre 2a. E a coordenada do y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o que é que a gente vai fazer? O x do vértice é menos 3. Então, eu vou colocar aqui no lugar do xy. Digo xv, tá, gente? Desculpa aí. Aqui é xv. Vou desfazer para não ficar errado, tá certo? Mil desculpas. Aqui é xv. Coordenada x do vértice, tá? Porque passou direto aqui. A coordenada x do vértice é menos b sobre 2a, ok? O xv é 3, então eu vou substituir o xv por 3, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Então aqui eu multiplico os extremos pelos meios, eu vou obter o seguinte: 3 vezes 2a vai ser igual a 6a, que é igual a menos b. Então, eu multiplico isso aqui por menos 1 para o b ficar positivo, tá? Então, menos com mais aqui é menos, vai ficar menos 6a, igual a menos com menos aqui é mais, fica b positivo. Então, b na realidade é igual a menos 6a. Eita, ficou torto. Menos 6a, ok? Vamos guardar isso aqui, que a gente vai usar depois, certo? Agora, a gente tem a outra relação, que é a coordenada y do vértice, que é a outra fórmula, menos delta sobre 4a. Lembram qual é a fórmula do delta? É o que? É B2 menos 4AC, certo? Tudo isso dividido por 4a. Repara o que vai ocorrer aqui. Esse C, se você olhar todas as opções aqui, ele não existe, certo? Então, C é zero. Eu sei de cara que o C é igual a zero, certo? Então, YV, que é o Y do vértice, é menos 9, tá? Então, eu vou botar aqui menos 9, vai ser igual a toda essa fórmula aqui, ó. Vou botar o menos, tá ok?
No lugar do b, eu vou substituir por menos 6a. Então, menos 6a elevado ao quadrado, porque b está elevado ao quadrado. Aí vem menos 4 vezes a vezes 0, que é o valor de c, certo? Tudo isso dividido por 4a. Ok, gente? Então, como é que isso vai ficar? Repare o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Menos 9 eu vou repetir. Vamos lá. Não falhe nesse momento tão importante. Bom, vamos botar aqui de lado. Vamos fazer assim, traçar uma linhazinha. E daqui a gente vai partir para cá, tá? Então, menos 9 vai ser igual a o menos, que está ali na frente, né? Menos 6a ao quadrado vai dar 36a2. Opa, 36a2, certo? Isso aqui, que é menos 4 vezes a vezes 0, vai dar 0. Então, menos 0 dividido por 4a. Ok? Repare que a expressão ficou reduzida, né? O que é que vai ocorrer aqui? Eu vou multiplicar novamente os extremos pelos meios e vejo o que vai ocorrer. Menos 9 vezes 4a, 9 vezes 4 é 36, então vai ficar menos 36a. Igual a, olha aqui o sinal na frente, né? Isso aqui é 0, morre, então fica menos 36a2, certo? Esse menos 36a2 eu vou trocar de lado. Então vai ficar 36a2 lá na frente, menos 36a igual a 0. Uma pequena equação de segundo grau, tá? Onde eu boto o a em evidência, fica 36a menos 36 igual a 0. Pela resolução de equação incompleta, né? Para que isso seja verdade, a é 0 ou 36a menos 36 é igual a 0. Então, qual seria o valor de a aqui? Então, 36a é igual a 36 positivo, porque ele trocou de lado, certo? Então, o valor do a, no caso, vai ser 36 dividido por 36. Então, o a vai ser igual a 1. Ok, gente? Então, achei o valor do a. Então, vamos lá. Se o a é 1, eu posso dizer que... Eita, cadê o espaço daqui? Não, vou fazer aqui de lado mesmo. Ou aqui, certo? Se o a é 1, então eu posso dizer que o valor do b vai ser menos 6 vezes 1. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Então eu tenho, na realidade, a igual a 1 e b igual a menos 6. E no caso, c igual a 0, que eu já tinha visto que c era igual a 0. Então, qual das equações que está indicada aqui tem a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 0? Seria a primeira, né? Aqui é 1, o a é 1 aqui no caso, o b é menos 6 e o c ele não aparece porque ele é 0, ok? Então, seria a resposta A. Você vai lá no Google Sala de Aula e marca a opção A do probleminha. Ok? Então, gente, essa foi a nossa pequena revisãozinha sobre função quadrática.
Aí ainda você tem essas questõezinhas aqui para responder, não esqueçam de resolver. E quando resolver, não esqueçam de enviar, tá? Depois que clicar em enviar, entregar o trabalho. Senão eu não recebo e fica assim, ó, aparecendo 0, tá ok? Então vamos todos entregar as atividades através do Google Sala de Aula, tá? E em breve a gente volta com as atividades da aula 25, 26, 23, 24 e assim por diante, tá ok? Abraço para todos.